entrevistado do dia é o Éder, né? O Éder Rodrigo. Ele que é ex-vice-prefeito de Jatobá e atualmente é vereador por Jatobá. E a partir de agora a gente vai... Deixa eu baixar mais esse músico aqui. A partir de agora a gente vai bater um papo com o Éder sobre o cenário político de Jatobá, entre outros assuntos, mas sempre direcionado à política. O Éder, agora há pouco em off, dizia até, eita, você está com 4 anos exatamente que eu tive aqui no programa, né, no programa Acordando com a Notícia. Éder, bom dia, mais uma vez, é um prazer em receber você aqui ao vivo no Acordando com a Notícia, na web Rádio Tatumã. Bom dia, Éder. Bom dia, Cis. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui, né, batendo esse papo. Depois de 4 anos, né? Exatamente. Convido mais vezes que eu venho, mas eu gosto de bater papo. Que legal, que legal. Vai ter mais convite. Certamente. Não vai demorar mais 4 anos a partir de agora, não. Tá bom. A partir de agora, com certeza. Mas é sempre uma satisfação poder estar aqui assistindo você, acordando com notícias, né? Levando informação e nesse bate-papo descontraído que a gente sempre tem aqui, né? Legal. Fico feliz de poder aí a gente conversar, falar a respeito, não só de política, né? Lógico que a política é inserida dentro da política de Jatobá, a política da região, mas é sempre bom a gente bater papo sobre outros assuntos também. Inclusive, eu trouxe para você aqui, pega de novo o livro aqui, assim, né? A gente trouxe um livro de um amigo nosso, você sabe muito bem quem é, né? Os Sopros do Tempo, do nosso amigo Climério Lima. Climério é um amigão, Primeiro é um patrimônio vivo lá de Jatobá, né? Um cara, um poeta, uma pessoa que tem... Não sou suspeito de falar que sou amigão, mas realmente ele tem uma poesia. Primeiro patrimônio, primeiro ele é tudo, é uma enciclopédia intelectual, cultural, poética. Então um abraço aí. Aproveita aqui, deixa um abraço aí para o Climério. Muito obrigado pela lembrança, por ter enviado esse livro via o Éder Rodrigo. Já foi dedicado a Serra Malha, a minha esposa Lúcia, né, que também é desse lado do ramo de escritora, poeta, poetisa, enfim. Então agradeço em nome, eu e minha esposa Lúcia, agradecemos a você, viu, Climério, por essa relíquia, eu considero uma relíquia, tá bom? Muito obrigado mesmo de todo o coração. É isso aí. Ed, agora vamos falar sobre o cenário político de Jatobá, né? Já que na última vez que você esteve aqui, bem lembrado, né? Você lembrou aí há 4 anos, mas exatamente 4 anos, né? Você chegou aqui até mesmo como pré-candidato a prefeito e tal, atualmente era ainda vice-prefeito, mas já na época, né? E você até estava assim, meio assim ligado para ser era um pré-candidato, né, à prefeitura. Depois resolveu fazer uma chave lá e saiu como vereador, foi vitorioso. Então 4 anos depois, né, aqui não é a música do Gal Costa não, e assim se passaram 10 anos, né? E assim se passaram 4 anos, né? 4 anos, exato. Qual o cenário político que você vê? Qual a sua experiência, né, como primeira vereança, né, 3 anos e algum mês de vereador, e como é que você está vendo o cenário político de Jatobá, Éder? Bem lembrado, isso foi 4 anos mesmo, né? A gente acaba aprendendo também, né? Não são 10 anos, mas a gente acaba aprendendo mais. Negócio de Gal Costa não é? Mas a gente acaba aprendendo com os acertos, com os erros também, né? E é sempre uma experiência e isso nos enriquece. A gente, naquela oportunidade, estava exercendo o cargo de vice, né? Inclusive, é uma crítica que o cargo de vice a gente teve certa dificuldade pela própria estrutura do cargo e, enfim, do esvaziamento, como o próprio cargo é constituído. Inclusive, naquela oportunidade, até fiz uma crítica, assim, mas é uma questão do que eu vejo, né, em relação ao cargo de vice e também das conjunturas políticas daquela época. E aí a gente saiu candidato a vereador, uma luta. Eu acho que o cargo de vereador é uma experiência enriquecedora, talvez mais pelas dificuldades que o vereador enfrenta do que até mesmo pelas vitórias e pelas conquistas, mas é um cargo que está muito próximo do povo, né? Assim, a gente, na verdade, dá voz
as pessoas, a quem não tem voz, a quem talvez esteja esquecido pelo poder público, e é o papel do vereador poder transmitir principalmente as necessidades do povo, né? Aquelas pessoas que muitas vezes, por questões socioeconômicas e falta até mesmo de um acesso a um conhecimento, a gente possa levar, principalmente, entender, ouvir as demandas dessa população e poder cobrar, exigir do poder executivo, que é o órgão, né? A prefeitura é o poder que executa as políticas públicas na ponta, e o cargo do vereador, do parlamentar ali, ele está ali ligado diretamente com o povo. Então, é uma experiência importante, né, para a política. Eu acho que a gente outro dia conversando com o deputado, e ele falando justamente da importância do cargo do vereador, talvez muitas vezes incompreendida, né? As pessoas acham, não conseguem, às vezes nem sabem qual é o papel do vereador. Acho que o vereador às vezes confunde até mesmo com a atuação do prefeito, do poder executivo. São tarefas completamente distintas e diferentes. Às vezes os vereadores são mais cobrados até mesmo que o prefeito. Isso, às vezes até porque os vereadores dão mais a cara, a tapa. Isso, estão sempre andam mais, o povo está caminhando, procurando saber as necessidades do povo e tentando dar voz, como eu disse, sendo representante de fato, né, do povo, das necessidades e do anseio do povo. E muitas vezes, por incrível que pareça, a população não entende o trabalho, né? Eles confundem muitas vezes com o trabalho do próprio chefe do Poder Executivo, do prefeito, que ele executa a política pública lá. A gente tem o papel de legislar e fiscalizar, né? São as principais funções essenciais do Poder Legislativo. E, culturalmente, no nosso país também a gente tem que explicar que, infelizmente, a nossa cultura legislativa ainda não está tão desenvolvida no âmbito dos municípios. Até mesmo tem a própria decisões de tribunais aí de justiça que tem uma certa, um certo momento aqui que não sabe até que ponto o vereador pode legislar, que aí poderia estar infringindo competências do Poder Executivo. Enfim, ainda existe muita coisa a avançar nesse aspecto da legislação, né, do poder do vereador de legislar. Mas existe um papel fundamental, que aí eu acho que é o principal do vereador, principalmente em municípios pequenos como o nosso, né, Jatobá, que é fiscalizar as ações do Poder Executivo. E isso tem sido, eu tenho feito... É isso que a gente vai falar agora. Éder, você está em qual partido? Eu estou no PDT. PDT, né? Isso, PDT. Como é que está a situação aí em Jatobá, a oposição? Você faz parte do grupo de oposição, tem maioria ou minoria? Sim, hoje a gente tem maioria, né? Hoje são 9 vereadores, hoje a gente tem 5 vereadores da oposição. Importante até explicar, assim, a oposição, muitas vezes a pessoa pensa que é oposição ao município, não. A gente tem oposição política, né, de grupos políticos, mas sempre com responsabilidade e sempre primando, preocupado com a vontade que o município evolua, se desenvolva e prospere, levando qualidade de vida para a população. E hoje a gente tem no cenário 5 vereadores. Que a gente é você e mais quem? Dorilândia Alves, a vereadora, Marlene Vajão, Rivaldo Júnior e Maíno Pedro. E a gente vai ter uma sessão, inclusive, daqui a pouco. A gente geralmente senta, debate sobre as ações que a gente vai fazer, né, sobre como votar. Não significa que pelo fato da gente ter ali o mesmo alinhamento, um entendimento sobre posicionamento, não significa que às vezes a gente concorda, a gente senta, porque eu acho que política é isso. A gente tem que ouvir, escutar, saber a opinião do seu colega e tentar chegar no melhor entendimento para o povo de Jatobá. É isso que a gente faz. E hoje a gente tem 5 vereadores que a gente, geralmente, quando vai tomar uma decisão legislativa, a gente sempre conversa e vê qual é o melhor posicionamento. Isso é muito bom. Eu acho que, inclusive, lá em Jatobá, mesmo com o quadro de vereadores da base do governo, a gente também tenta sentar para conversar, para tentar chegar no melhor entendimento a respeito de algumas matérias importantes, matérias que a gente às vezes tem divergências de entendimento, e a gente tenta conversar. Nem sempre a gente consegue chegar no entendimento, mas isso faz parte da democracia, faz parte inclusive da própria lógica da Câmara Legislativa, que é uma casa colegiada e que a maioria é que decide, né? E aí a gente está lá nesse cenário, com 5 vereadores da oposição,
mas sempre assim, votando com responsabilidade, buscando aprovar os projetos de leis que realmente beneficiam a população. A gente tem feito isso, acho que a gente já trabalha, eu posso dizer que a gente tem um quadro de vereadores responsáveis e preocupados com o melhor para o município, para o povo. Você, como vereador de oposição, com os quadros, né? Qual a avaliação que você faz do governo Rogério? A gente faz uma avaliação muito assim, responsável, né? Assim, eu avalio o governo do Rogério como um governo que se perdeu, acredito que entrou uma proposta, um discurso de renovação, queria transformar a cidade grande. Infelizmente, entrou e as primeiras ações a gente já, na nossa opinião, já começou a se perder. E se perdeu em quê? Acredito que se perdeu infelizmente, a política do país, muitas vezes, ela é capturada por sentimentos de projeto de poder. E foi o que aconteceu nessa gestão, na minha avaliação do prefeito. Eles entraram e um discurso de renovação, de transformação, de fazer algo diferente, de um jeito diferente, até o slogan que eles utilizam, mas quando a gente vai analisar realmente nas práticas, a prática que ainda continua, infelizmente, é uma prática muito ruim para a política, que é o projeto de poder. É uma avaliação que eu faço, que é você muitas vezes se preocupar, não com a política pública lá no final, né, ela fica meio que de lado, mas preocupado em ações que você vai fazer para garantir eventualmente uma permanência, uma continuidade do grupo político ali que está no poder, permanecer no poder. E é isso, eu vejo a valer dessa forma. Um governo que se perdeu. Um governo que já entrou, assim, acho que talvez faltaram para eles disposição para desarmar o palanque, desarmar e começar a... O palanque não foi desarmado ainda, não? Na minha opinião, não. Porque, isso eu falo até com muita tristeza, porque eu acho que a gente o governo poderia evoluir muito mais, né? A gente teve um cenário aí, lógico, a pandemia veio, mas com a pandemia eles entraram ainda, estavam no período da pandemia, mas a pandemia estava ainda com essa restrição de muitas ações, né? Mas assim, ele poderia ter evoluído. Por exemplo, se a gente avaliar o governo de Rogério, foi o governo que mais recebeu recursos na história. Houve um salto no orçamento do município nesses últimos 3 anos extraordinário. E isso é bom, porque o recurso está chegando, né, e as demandas... Foi o royalties? Sim, os royalties foi o principal, né? A gente, além dos royalties, teve um crescimento também de outras fontes de receita, né? A gente aumentou o FPM também, a gente aumentou todas as fontes, né? Teve agora, no finalzinho agora, teve até essa grita dos prefeitos dizendo que o FPM caiu e tal. Na verdade não caiu, não. Se no máximo está ali, elas por elas, mas não caiu. Como não caiu, Como não caiu, o Éder? Não caiu. Sim, por quê? O que foi que realmente caiu? Vou explicar. Você como parlamentar, é uma boa oportunidade para explicar para todos os ouvintes aí. O que é que caiu, de fato? Caiu o ICMS. O ICMS realmente tem qualquer. Só que o ICMS, assim, do ponto de vista do percentual, do impacto que o ICMS faz no município pequeno como Jatobá, não é tão significativo. Você está entendendo? A gente tem ali o relatório resumido de execução orçamentária do município, e a gente percebe que o FPM ele permaneceu o período de janeiro a agosto de 2022, e comparando com janeiro a agosto de 2023, o FPM continua o mesmo, praticamente. Você está entendendo? Valores muito pequenos de diferença de um e outro. E essas oscilações do FPM são naturais. Assiste também. A gente tem, lógico, tem que fazer essa análise da série histórica, mas se a gente comparar, eu posso garantir que o FPM do município de Jatobá praticamente está o mesmo comparando os dados de janeiro a agosto de 2023 com o mesmo período de 2022. O que caiu realmente foi o ICMS, um percentual pequeno. Então, só que aí é compensado por outras fontes de receitas, né? Repasse do próprio royalties, né, que a gente recebeu, que eu acho que é o principal. Para Jatobá, a gente tem que traçar o paralelo antes do royalties e depois do royalties. Esse royalties foi recuperado a partir de que ano? Foi recuperado em 2020.
2020, eu acho que em março, maio de 2020. Então o Rogério já pegou a prefeitura com os royalties. Inclusive, o Rogério, eu acho que é o único prefeito no município de Jatobá que até agora, nesses quase 3 anos de gestão, recebeu os royalties de ponta a ponta. O ex-prefeito João Gomes teve, porque essa briga dos royalties, que é compensação, produtização, recurso, royalties é um termo que a gente utiliza, mas o termo certo não é isso. Mas vamos ficar com royalties que o pessoal compreende melhor. Compensação pela utilização de recursos hídricos. Mais ou menos, então, né? Por aí. Então, enfim. Mas assim, João Gomes, ele passou um período, ex-prefeito João Gomes, em que recebia esses royalties são uma disputa dos municípios aqui do entorno de Paulo Afonso. Paulo Afonso, inclusive Petrolândia também. Isso, exato. Foi para Petrolândia, Nova Glória, Jatobá, Delmiro, não sei se teve outra cidade também, em que existe uma disputa. Paulo Afonso entende que esse dinheiro não é para ser reparado, entendia, né? Para a região da gente. Isso entrou com a ação na justiça e isso vem bolando. Aí tem meses que tem anos em que derruba os royalties, porque Paulo Afonso conseguiu recuperar. Aí está na decisão judicial, os municípios conseguem novamente esse recurso. E vive essa disputa. Né? Então, resumindo tudo, o Rogério pegou os 3 anos e exato, 3 anos e meio, mais 3 anos com o royalties recuperado. Que é importante para esses municípios pequenos e carentes como o nosso. Né? Então pode ser que é um plus, é um valor significativo, um valor que pode sim ser destinado para investimentos essenciais e estruturantes no município. Por falar em investimentos essenciais, você como parlamentar e também faço uma análise aí sobre o município. Todas as partes são importantes, né? De uma prefeitura, de um estado, de um governo federal e tal. Mas tem, eu costumo até dizer que são um calo de qualquer governo. Por exemplo, educação e saúde. Qual a avaliação que você faz? Como é que está a educação e a saúde em Jatobá? Você como parlamentar e analisa também o governo, o executivo. Sim, mas só para finalizar, fica à vontade. O governo de Rogério Gomes foi o único aí que não perdeu. João Gomes perdeu na época em que foi prefeito, a sequência da disputa judicial, o ex-prefeito Robson também perdeu numa época. E você perder receita, você está ali no governo e de repente perder uma receita, isso causa um estrago muito grande na sua organização ali, das suas despesas, né? Como é que você vai fazer frente a isso. Mas o município hoje está muito bem do ponto de vista financeiro, tem muitos recursos e precisa ser destinado e priorizado para as ações mais necessárias. Então, resumindo tudo, mas Rogério pegou a prefeitura em melhor situação financeira do que na época de Itamar, de João? Sem dúvida nenhuma, por conta dessas peculiaridades. Sem dúvida nenhuma, porque, como eu volto a dizer, ele recebeu o município uma situação financeira organizada e principalmente no retorno desses royalties. E aí, por isso eu digo, deixou muito a desejar. Não tem ações, não tem investimento, se perdeu e nessa preocupação, aí voltando na linha da questão de dizer que ele se perdeu, nessa questão de se permanecer no poder. O que é que acontece? Qual é o cenário, o perfil do governo hoje, atual de Jatobá? Ele está com a máquina inchada, assim, tem muita gente contratada. Aí isso faz o quê? O dinheiro que era para fazer investimentos essenciais em saúde, em infraestrutura, está sendo para pagar a folha de pagamento, numa perspectiva de garantir ali as acomodações de pessoas politicamente alinhadas com o governo. E isso prejudica muitos municípios. Isso é um problema. Essa grita que estava tendo aí dos prefeitos, eu vi um artigo uma vez, e é justamente isso. Os prefeitos, o que é que acontece? Os prefeitos ficam reféns dessa política do poder pelo poder. Os prefeitos, eu digo generalizando, obviamente, que a gente tem prefeitos e tem gestões e gestões, mas vamos lá. O que é que acontece? Os caras entram no governo, aí está lá. Primeiro que era para fazer concurso público. Né? Você ter acesso a um, deveria ser, aí já burla o concurso público. Né? Lamentável, mas tudo bem. Aí faz contratação direta, né? E muitas vezes sem processo seletivo. Às vezes o processo seletivo é meio conturbado, enfim. Aí faz as contratações, incha a máquina para quê? Para fazer as acomodações políticas.
e se preocupa em fazer os investimentos essenciais na família, na cidade, por exemplo, infraestrutura, saneamento básico. Jatobá é um problema crônico, saneamento. A gente mora aqui na Vila de São Francisco, rapaz. É inadmissível a gente ter famílias na zona rural que não tem acesso à água regular. Fica o carro-pipa, que manda um carro-pipa uma vez no mês, a família é grande, não consegue ali abastecer de forma regular. E é esse debate que tem que ser feito. Água, saneamento é do governo do estado? Não, é responsabilidade direta e principal do município. Lógico, tem que ter a parceria do governo do estado. E aí, o que acontece? O prefeito do município de Jatobá atual fez isso. Contratou empresas terceirizadas, porque disse, não, tem um teto, a lei de responsabilidade fiscal, de forma que tem que ter um teto, não pode gastar até 48% da receita corrente líquida. Diz que tem um teto. Só que aí o que acontece? Os prefeitos vão e contratam empresas terceirizadas, OS aí, para burlar de forma jurídica, né? Porque os tribunais aceitam essa. Eu não sei porque os tribunais aceitam isso, isso é um escárnio, eu acho. Você contrata por terceirizados e esse gasto não entra para o limite da folha de pagamento. Aí, ou seja, eles contratam lá nas terceirizadas. Aí eu não estou dizendo que eu sou contra a contratação. Eu sou a favor de contratações realmente necessárias, importantes para prestar serviço à população. O que eu sou contra é burlar esse sistema para inchar a máquina, contratar demais para fazer aquelas velhas acomodações políticas, preocupado na eleição seguinte. E isso prejudica muito a população. Isso vai faltar, com certeza, vai faltar dinheiro para fazer investimento em saneamento básico. Como é que está a saúde lá em Sim, aí voltando à sua pergunta original, que eu falo muito, né? A gente passou naquela outra vez, uma hora, mas acho que eu vou ter que ir com lembrando, você que está ligadinho na web Rádio Petrolândia, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui entrevistando, você que chegou agora, estamos aqui entrevistando o Éder Rodrigo, vice-prefeito de Jatobá e atualmente vereador, né? Daqui a pouquinho vai falar o cenário, eu sei que ele está um pouquinho fechado, porque vai ter uma reunião importante, né? Isso. Daqui a pouquinho é sobre os professores, né? Vai em Jatobá. Sobre o piso da enfermagem. O piso da enfermagem, né? O piso, infelizmente, eu até quero mandar um alô para alguns enfermeiros, né? A gente vai para lá, vamos votar a favor, lógico, é importante, foi uma vitória, uma conquista dessa classe, né? É uma classe muito importante, né? Para a saúde de nós, do povo brasileiro. E essa conquista é uma vitória, é uma luta que eles vêm lutando, que eles conseguiram. Mas, infelizmente, eu não avalio como piso, não é piso. Piso é uma coisa, piso da categoria é uma coisa. Repasse, complementação financeira do governo federal. Mas eu vou lá na isso aí vai explicar. Daqui a pouquinho, né? Mas foi uma conquista, não deixa de ser uma conquista e a gente vai lá para apoiar essa categoria tão importante aí para a população e para a gente. Sim. Mas voltando à questão da pergunta, se você fez avaliar sobre baixo, né? Assim, a saúde do município de Jatobá, lógico, não sou responsável de dizer que não há evoluções. Lógico que há. Todo governo, se a gente analisar, tem sim seus méritos, né, conquistas, e isso a gente tem que aplaudir e dizer que está no caminho certo. Até porque o nosso papel, além de fiscalizar e legislar, é torcer para que a coisa dê certo, né? É igual eu sou um passageiro num avião ali, dentro do avião, eu quero que o piloto conduza bem um avião, porque eu estou dentro dele e quero que ele chegue no destino e que cada vez mais a gente avance. A mesma coisa no município, a gente quer que avance cada vez mais as ações. Mas a gente pode dizer que teve avanços. Eu vou dar um exemplo na saúde, por exemplo, a questão, foi criado lá um centro de atendimento a pessoas com necessidades, com deficiências, né? Foi o olhar para as diferenças que nós já também criou um centro voltado para isso, para crianças autistas, que precisam de um tratamento. Isso foi um grande avanço, isso eu reconheço, um trabalho extraordinário. Inclusive, em 2021, a gente tem um emenda impositiva, a gente destinou parcela do nosso recurso que a gente indica como vereador para ser gasto em alguma área essencial, e no primeiro ano de 2021 a gente destinou para esse, o programa Olhar para as Diferenças, que é um programa do governo do estado, mas que o município pegou a concepção, fez a parceria com o governo do estado, mas implantou em Jatobá, que é o nome, Olhar para as Diferenças, mas eu quero saber o nome da casa lá,
Jardim de Todas as Flores. Isso foi um avanço, isso a gestão está de parabéns, eu reconheço, porque não é você lidar com, né, com crianças que têm esses transtornos aí de vários, né, do autismo e tantos outros, né, isso é muito importante, né, e foi implementado, e isso foi uma vitória para a população de Jatobá. Né? Mas aí tem outros gargalos, que aí é decorrência, talvez, de tomada de decisão. Se a gente for olhar hoje o hospital de Jatobá praticamente é uma rodoviária. Chega um paciente lá e é encaminhado. E não vai encaminhar por quê? Porque não tem estrutura mínima para fazer um atendimento minimamente, né, mais complexo. E isso é muito ruim, né? A gente, aí fica aí o raio-x quebra, não está funcionando, e, enfim, falta de investimentos estruturantes. Por exemplo, cirurgias, talvez algumas cirurgias mais simples poderia ter ampliado, mas não, a gente encaminha tudo para fora, né, usando o programa do TFD, e aí sai um paciente, uma grávida, vai ter um filho a 600 quilômetros de distância. Eu sei que isso é um problema, lógico, desses municípios pequenos, mas o prefeito, o gestor, quando ele entra, ele tenta buscar justamente solucionar esses problemas, né? E a gente vê que o hospital do município praticamente está uma rodoviária. Chega alguém lá e despacha para um grande centro desse. Viagem. Chega lá e já viaja. Isso é ruim. Vamos colocar um grande centro, né, de alta complexidade de Jatobá? Obviamente que não. Mas que a gente poderia avançar mais em alguns procedimentos mais complexos, oferecer exames de média e alta complexidade para uma gama maior de pacientes. Isso poderia. E não faz por quê? Decisões políticas que não fazem, contrata demais, falta dinheiro para fazer, para avançar em outras áreas. Aí diz, não, mas média e alta complexidade não é responsabilidade do município. Exclusiva não é, exclusiva realmente é do Estado, mas o município não pode ofertar mais exames de média e alta complexidade? Será que não pode fazer parcerias com outros centros aqui próximos, convênios com hospitais e com clínicas em que oferecem cirurgias para a população, né? Como a gente tinha aqui, não sei, aqui a gente tinha, né, o Dr. João, Dr. João, com outros, como tem também em Serra Talhada. Será que a gente não conseguiria fazer esses convênios, o próprio Paulo Afonso, para a gente poder atender melhor a população e deixar de um paciente sair aqui? Porque é muito sofrido. Ontem a gente teve no evento do governo do estado do Floresta, a gente foi muito levantado isso. É muito desumano, Assis, para um paciente que já está sofrendo com todos os problemas ali, decorrência, né, da enfermidade, daqui a pouco descambar lá para Recife, chegar lá e ser atendido, quando for atendido. Isso é grave, isso precisa ser debatido, e aí extrapola a questão de Jatobá. O governo do estado teve ontem essa ação, né, foi mudar para ouvir o nome do slogan do evento. Importante, eles estão preparando o PPA, né, a lua deles, e enfim, eles vieram escutar a gente aqui, o sertanejo, que é muito sofrido, para a gente ofertar, e o que é que a gente tem de mais necessidade. E não tenho dúvida, Assis, que o maior problema, talvez, assim, da falta de assistência médica, assim, de média e alta complexidade. Pernambuco tem que ter efetivamente um hospital do sertão, um hospital que garanta esse atendimento, para não ter que sair deslocando a população lá para esses grandes centros, para Caruaru, Recife, fica lá. Então, Jatobá, nesse aspecto, ainda tem muito que avançar, porque essa questão é problemática. Tem TFD. A gente tem que batalhar justamente para diminuir o TFD, para que a gente possa resolver nossos problemas aqui mesmo, e não ter que levar o tempo todo a população, os pacientes, para outros centros aí, e a gente sabe... A chamada rodoviária. Exatamente, e é isso que tem que ser feito. Investimentos essenciais em equipamentos, né, em material cirúrgico, em estrutura para garantir, obviamente, os protocolos de segurança, enfim, esse avanço que ainda falta muito em Jatobá e que a gente vislumbra que vem a acontecer, né? Nesse governo,
dos próximos, mas que a gente tem que lutar e buscar que isso avance, para que a gente saia dessa situação de brincadeira, assim. A pessoa sair daqui, às vezes uma grávida entra lá e sai, aí tem pare no meio do caminho, como já aconteceu, né? E isso é grave, isso precisa ser discutido. No município não tem aqui na região uma maternidade que atenda essas grávidas, que não precisa deslocar 600 quilômetros, é desumano. Mas enfim, essas críticas que a gente faz, falta de investimento em alguma, né? Aí eu acho que ele comprou 2 ambulâncias, né, dessas pequenininhas. Enfim, falta muito. Precisa de maiores investimentos nessas áreas aí, em equipamentos e estrutura para atender a população. Na área da educação, aí a crítica maior que eu faço. A educação do município não evoluiu nesses 3 anos, pelo contrário, teve um processo desgastante, onde ele fez o desmonte do plano de cargos e carreira dos professores. Lamentavelmente, isso aí vai ficar na história ainda da categoria, aí ficaram, né, perderam um direito adquirido com muita luta, com muito esforço, muita batalha. Infelizmente houve uma alteração no plano, que é uma coisa que era para ser piso, assim, piso, que é piso, é o que está na base, né? Virou teto. É o que aconteceu com a mudança do plano de cargos e carreiras que o prefeito implementou no município de Jatobá. Como assim, teto? Quando você cria um plano de cargos e carreiras, você cria baseado para que você ofereça condições, incentive e motivação para que, ao longo do período de uma carreira de um profissional, isso acontece com professores e outras carreiras, eles possam, através de capacitação, de aperfeiçoamento, curso de aperfeiçoamento, que eles possam, titulação, né, façam um mestrado, um doutorado, e a partir desse incentivo ao longo da carreira, eles possam galgar, né, cargos, estruturas na carreira em que eles melhorem a sua situação financeira. Isso é uma motivação, isso é uma prática, né? Cargo plano, você vai crescendo na carreira. Aí, por exemplo, uma professora que está lá, 20 anos de sala de aula, com um curso, curso de aperfeiçoamento, ela lá no plano de cargos e carreiras vai receber de forma justa um valor maior e melhor, uma remuneração, mais do que uma professora que entrou ontem. Que aí a professora que entrou ontem, ela recebe o quê? O piso, né? E uma professora que está lá já no fim de carreira, com todas as, né, com curso de capacitação, ela vem receber o teto e vem crescendo na carreira. Isso que gera motivação, isso gera incentivo para você se aperfeiçoar, oferecer. E infelizmente, quando ele mudou aquilo ali, ele fez várias alterações, na época a gente criticou, foi para a tribuna, os professores se manifestaram, as professoras, e a gente infelizmente não conseguiu barrar essas alterações que foram feitas, né, e passou e ele fez essas mudanças no plano de carreira que realmente vai prejudicar ao longo da vida, porque a gente está falando aí da vida desses profissionais, né, tão importante para o desenvolvimento né, e a evolução da nossa sociedade. E ele fez essa mudança. O que acontece? Só para dar um exemplo claro para os ouvintes aqui. Uma professora que terminou o curso de pedagogia ontem, aí entra e recebe lá o piso. Qual é o piso? 4 mil e alguma coisa, né? O valor lá do piso. Aí quem está lá 20 anos, né? Aí quando recebe o piso, aí aquela pessoa ali não recebe, as reajuste. Fica recebendo quase o mesmo valor, né? A pessoa que está lá com 20 anos em sala de aula, dedicação e curso de aperfeiçoamento, recebe quase o mesmo valor que uma pessoa que iniciou hoje. É justo isso? Não é justo. Lógico, precisa também ter responsabilidade, não tiro isso do impacto financeiro, de todo esse estudo. Mas se fizer um esforço, dá para fazer, dá para incentivar, dá para motivar essas categorias tão importantes, por volta a dizer, para a população. E, infelizmente, o que é que os gestores fizeram? Raquel Lira, agora o governo, também fez essa mudança, e, lamentavelmente, aqui no estado de Pernambuco, porque isso desestimula a uma classe tão importante para a evolução da nossa sociedade, que é professor, que é levar a educação para os nossos filhos. Então, ele fez isso, infelizmente, acho que foi uma marca. No caso, o Rogério desestimulou a classe. Sem sombra de dúvida. Teve manifestação, as professoras foram para a frente da prefeitura, pediram para tentar se negociar, para tentar
chegar num bom entendimento, chegar num termo intermediário. Ah, tem impacto no orçamento? Tem, mas vamos sentar, vamos para uma mesa de negociação. No caso dos professores e professoras lá em Jatobá estão recebendo só um piso mesmo, no caso. Não tem vantagem para quem tem, mas era uma vantagem que você evoluía com base em um efeito cascata. Você estava lá, por exemplo, de forma horizontal, vertical. Você tem um efeito cascata em percentuais. Ele transformou isso em valores ínfimos e tirou outras gratificações que também eram em cima de percentual. Tipo, uma professora que recebe um recurso porque está em sala de aula, é um incentivo. E sala de aula não é fácil. Assim. Eu sou filho de professora, e sei, imagina se um trabalhar com 50 crianças, tem que ter primeiro vocação e preparo e condições psicológicas, enfim. Aí recebe uma gratificação, por exemplo. Percentual por incentivo lá, tem um termozinho que eles utilizam no próprio plano de caso, uma gratificação regencial, alguma coisa assim. Aí é 20% sobre o salário base, um exemplo, sabe? Ele tirou isso, você está entendendo? E fixou o valor. Quando você bota no salário base, aí você vai repercutir o percentual, não é isso? Se você deixa fixo o valor, por exemplo, aí não vai ter uma progressão, não vai ter um efeito cascata para que aquela pessoa que esteja com aquela gratificação ali melhore a sua remuneração como um todo. E ele fez isso, está entendendo? Infelizmente foi muito prejudicial para a categoria. Isso aí está marcado, infelizmente, numa das páginas tristes aí da política de Jatobá. E isso reflete, Assis. Por que reflete? Vai olhar o IDEB lá de Jatobá. O IDEB de Jatobá caiu, o IDEB, todos sabem, né, uma avaliação do governo federal para saber a qualidade da educação dos municípios nos estados. E o município de Jatobá caiu. Caiu, teve a pandemia, né, a gente reconhece, a pandemia foi um estrago muito grande, né, na nossa estrago, que a gente vai passar muitos anos ainda, vamos passar muitos anos ainda para recuperar esse estrago, principalmente na educação das nossas crianças. Mas, enfim, qual foi o plano que o governo atual do município de Jatobá preparou para resgatar esse estrago que foi feito? Qual é o plano, do ponto de vista pedagógico, assim, que o município de Jatobá, que essa atual gestão fez para reduzir o estrago provocado pela pandemia? Tem um plano? Eu não conheço. Quais são as ações específicas, peculiares para minimizar o tempo que aquelas crianças ficaram em casa sem ter aula? Porque isso tem uma repercussão, né, ao longo da vida escolar dessas crianças. Tem esse plano? Não tem. Né? Não existe um debate pedagógico, pelo menos que a gente tenha conhecimento. Pelo contrário, coloca as crianças na sala de aula, as professoras vão dar aula e aí vão dar aula, inclusive desmotivados por conta dessas questões de plano de cargos e carreiras, né? Lógico que são guerreiros, estão ali e vão se empenhar ao máximo para dar o seu melhor para levar a educação para as nossas crianças. Mas o papel do gestor, assim, antes de tudo, é garantir, né, que a gente tenha um ambiente, né, satisfatório a ponto da gente ter condições de se motivar cada vez mais para oferecer o melhor para a população. E esse cenário, né, que foi instaurado aí nessa gestão não teve clima para isso. Basta ver a discussão sobre os precatórios do Fundef. A gente tentou, de todas as formas, tentar chegar num acordo judicial para que esse precatório do Fundef pudesse ser repassado para professores que adquiriram o direito, né, e está aí. A gente tentou de todas as formas, infelizmente eles tiveram um entendimento do Tribunal de Contas aí e o dinheiro pelo menos está lá. Eu acredito que esteja lá, que ele não mexe nesse dinheiro, porque eu acredito que vai chegar um momento em que as professoras vão receber esse dinheiro sem nenhum debate jurídico sobre se é possível ou não receber esse dinheiro, porque é um direito delas, elas merecem, elas trabalharam para isso. Então cabe os gestores, os políticos trabalharem para que esse dinheiro seja repassado a quem de direito, que são as professoras lá que trabalharam na época e não receberam esses recursos no tempo certo. Então também a gente teve esse debate lá em Jatobá, infelizmente a gente não conseguiu avançar com relação a isso.
a gestão teve um entendimento se alinhando ao Tribunal de Contas da União e, na minha opinião, não é o melhor, porque isso gera injustiça, isso fere o princípio da isonomia, né? E aí tem vários municípios aí, Brasil afora, que estão nesse debate, e teve municípios que enfrentaram e disseram, não, isso é injusto, eu vou pagar, eu vou fazer um acordo judicial. Mas, infelizmente, no município de Jatobá, a gestão não seguiu essa linha. Isso, lógico, gera também repercussão na vida desses profissionais. Ok, então tá aí. São 8 horas e 1 minuto aqui em Catolândia. Você está ligado no programa Acordando com as Notícias. E a gente está batendo um papo aqui. O entrevistado de hoje é o Éder Rodrigo, ex-vice-prefeito de Jatobá e atualmente vereador. Éder, para eu liberar, né, porque você daqui a pouquinho tem uma reunião importante, né, lá em Jatobá, vamos falar um pouquinho sobre o governo Rogério. Você já disse, foi um governo que se perdeu, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário político de 2024, né? E até mesmo um pouquinho sobre o cenário político a nível nacional. Por exemplo, tivemos aqui o Silvio Costa, que foi agora nomeado como novo ministro do governo Lula. O Silvio Costa, que é apoiado por o prefeito aqui de Catolândia, também pelo prefeito de Jatobá. E agora, neste final de semana, eu até publiquei no blog, foi enviado aqui para a nossa redação, um encontro de vocês, né, da oposição, com o Bruno Marques, né, o Bruno, que é filho do prefeito aqui, que é um pré-candidato, né, a deputado estadual. Então, como é que está esse cenário? No caso, vocês da oposição, de Jatobá, caso, né, venha mesmo a apoiar, se for confirmado, claro, a candidatura do Bruno, como é que vai ficar o palanque, né? O Silvio Costa, apoiado pelo governo de Jatobá, e vocês apoiando o Bruno, que possivelmente, com certeza ali, com certeza não, é o deputado, é o político aí, é o ministro também do governo aqui de Jatobá. Como é que fica o palanque, caso isso aconteça? Sim. Assis, com relação à questão de Silvio Costa Filho, foi uma importante indicação. Parabéns ao governo Lula. Silvio Costa Filho é um dos políticos aí, dessa nova geração aí, que eu não tenho dúvida, é um quadro extremamente qualificado para Pernambuco e para o país. Não tenho dúvida de uma escolha acertada do governo Lula, né? Independente, lógico, de a gente estar em palanques diferentes em Jatobá, mas eu não posso me furtar de elogiar e de apontar quando a pessoa, né, tem essas qualidades. Eu não tenho dúvida que Silvio Costa Filho é um quadro muito qualificado, que foi muito bom, né, para o país como um todo, especialmente para o estado de Pernambuco, tê-lo como ministro do governo Lula, né? Então, eu fiquei muito feliz com essa indicação. Como eu disse, as nossas questões locais não impedem que a gente possa fazer essas avaliações e faço com muita tranquilidade. Acho que vai ser bom, né? Agora, com relação à questão do palanque, de fato, a gente teve, recentemente, a gente recebeu o prefeito de Petrolândia, meu amigo Fabiano, em Jatobá, esses dias, juntamente com o doutor Bruno Marques, seu filho, a gente teve essa conversa, alinhamento, e para a nossa região, assim, é muito importante que um cara jovem, qualificado, como o doutor Bruno, ele se lance, né, nessa empreitada de conseguir uma vaga na Alep, porque além das qualidades, lógico, pessoais que ele detém, né, isso é muito bom para a nossa região. A gente tem um deputado aqui da nossa região representando, né, lá na Alep, e buscando trazer recursos, investimentos e atender às necessidades da nossa população. Isso é muito importante. Então, eu parabenizo desde já essa pretensão de Bruno, né, esse intento, e disse a ele que a gente está assim à disposição. Vocês fecharam com ele? Eu fechei com ele, então alinhado demais. Você em nome do grupo de oposição? Sim, no nome do grupo de oposição, a gente está muito alinhado. Eu disse a ele, quando eu tive a primeira conversa com o Fabiano, de pronto, disse, Fabiano, ao longo dessa minha curta
vida, atividade política, né, partidária aqui, eu sempre primei por essa visão de que a gente tem que votar num candidato da nossa região. Isso é fundamental, porque é através desse candidato que a gente vai dar voz e vez para as necessidades do povo aqui do sertão de Itaparica. E não tem melhor oportunidade do que essa, quando se lança um jovem disposto com de sangue nos olhos para tentar representar os anseios e os interesses da nossa população. Então, quando eu tive essa conversa, eu disse, eu tenho essa linha, eu acredito muito nessa ideia da gente ter, principalmente essas 3 cidades aqui, circunvizinhas, cidades irmãs, né? Que é Petrolina, Itacaratu e Jatobá. A gente precisa de um representante na Alep e a gente tem que não medir esforços para que a gente consiga levar esse representante, que ele realmente consiga alcançar uma cadeira lá na Alep. E aí a gente deixou claro, de forma bem categórica, que a gente vai estar junto nesse projeto e do mesmo lado a gente teve agora recentemente essa reunião, ele se mostrou muito aberto, interessado em fazer essa ampla composição de lideranças políticas lá em Jatobá, que faz a frente da oposição. Então a gente está muito alinhado nisso, foi muito proveitoso e está muito, cada vez mais, a gente está criando corpo e engrenando para a gente, para 2024, sair uma candidatura única, voltada para um projeto para Jatobá. Olha, nesse papo que vocês tiveram aí com o prefeito e também com o Bruno, eles realmente afirmaram que, no caso, o prefeito e o Bruno, né, vai ser candidato mesmo nas eleições? É evidente que política ela é um momento, né? Essa CIS. Política é assim, ela muda muito rápido. Que a gente está falando em 2020, a gente está hoje em 2023. A eleição... Ainda faltam 3 anos. Não faltam 3 anos e tanto, né? E política ela é muito dinâmica e provoca muitas... Né, existe muitos... Então, resumindo tudo. Mas assim, existe sim essa disposição. A disposição, e tem que ter essa disposição, porque você tem que criar uma base antes e buscar alianças, acordos e... Trabalhando no alicerce. Exato, o alicerce. E foi falado, né, nessa intenção, e ele pode contar comigo, eu sou um entusiasta, né, dessa proposta. Foi alguém da terra, da região. E da região. Você vê, a gente apoiou em 2018, né, em 2018 foi a eleição para a gente apoiou o Dr. João como deputado estadual, né, a gente em 2000, agora recentemente a gente apoiou o Rodrigo Novaes, ou seja, pessoas da nossa região e que a gente acredita que é preciso ter um representante nosso lá na Alep para lutar pelos interesses do nosso povo. E nada melhor do que uma pessoa, principalmente daqui dessas 3 cidades aqui, volto a repetir, né? Lógico, a gente vai pensar no sertão como um todo e no estado de Pernambuco como um todo, mas especialmente para a nossa região. Então, estou aí confiante, sou um entusiasta e estou à disposição aí para a gente caminhar junto e fazer esse trabalho, né, pensando em 2026, né, mas antes passando por 2024. Éder, uma pergunta aqui. Pergunta a Éder como ele explica a alta atividade de prefeitos e vereadores. Qual o vereador atual com mais tempo de mandato? O povo demonstra não ter medo de mudar nem de arriscar em nomes novos, né? Qual a opinião do Éder? Eu acredito isso na democracia, né, Cisa? A democracia ela tem esse extraordinário poder, né, da população e as urnas e eventualmente votar no candidato que ele interessa, né, que entenda que vai representar da melhor forma possível. Como também a população vai nas urnas e quando vota em um e automaticamente ele está dizendo não ao outro. Então, essa rotatividade, a pergunta aí do telespectador, do ouvinte aí, é salutar, é a democracia e a população faz essa avaliação em 4 anos. Olha, se está representando bem, a população vai lá e vota. Se não está, troca por outro. Isso é a magia da democracia e eu coloco isso nessa ponta. Lógico,
existe a população é cansada, né, de politicagem e tem que ser mesmo, tem que dar resposta nas urnas quando um político faz promessas milagrosas e não cumpre e vai na contramão daquilo que ele disse, tem que tirar mesmo. E aí a avaliação do povo é feita nas urnas mesmo, e eu acho que eu acredito na democracia, e é para isso. A população cada vez mais vem mudando mesmo, porque ela faz uma avaliação de 4 anos. Se ela entender que o representante que ela havia colocado lá não atendeu às expectativas, é natural que você troque de representante. Isso é muito bom. Por falar em troca, né? Bem, sobre a pergunta que a gente fez anteriormente, né? Sobre o grupo de oposição, né? Você lembra está hoje, né? Hoje, 15 de setembro de 2023, né? No caso, o encontro foi domingo passado. Hoje a oposição fechou com Bruno, né? Hoje. Sim, não, hoje é bom deixar claro, assim, hoje e no projeto, né? No projeto. Isso aqui, já deu para todo mundo entender. Você falou que assim, é expectativa. É como a gente sempre disse, estamos juntos, estamos à disposição para fazer um trabalho até 2026. Pronto. Agora vamos para 2024, né? E antes de 2026, vai passar 2024. Exatamente. Éder é candidato à reeleição. Aliás, só antes um pouquinho. Qual foi o grau de renovação lá em Jatobá? Foi entre você, mas quem? Porque aqui para o foi mais da metade de renovação. Lá também teve uma notificação, foi menos lá. Foi menos, lá teve uma percentual aí de 70% de notificação na Câmara. Eu acho que chegou a isso. Vamos botar arredondado, de 9 vereadores, quase 70% teve essa mudança na Câmara. Foi parecido aqui, teve uma rivalidade muito grande. Uma mudança muito grande. Sim. Éder é a esperança do povo mudar, né? De transformar, de tentar buscar melhorias, isso é bom. Sim, mas vamos lá. Às vezes eu não, né? Sim, mas não fuja não. Éder é candidato à reeleição, a prefeito, como é que está aí? Então, Assis, a gente está fazendo esse trabalho na Câmara de Vereadores, como eu disse, muitas vezes incompreendido, muitas vezes até a gente mesmo fica pensando em que foi eventualmente que a gente fez, onde a gente acertou, onde a gente errou. Essa avaliação faz parte da vida da gente. E a gente está fazendo esse trabalho, vou continuar empenhado para buscar melhorias para o povo de Jatobá. Terminando esse mandato, obviamente, a gente tem a possibilidade de ir para uma reeleição para vereador. Acredito que é muito mais alinhada a isso, essa reeleição. Questão de prefeito. Não. Hoje quem é hoje da oposição? Tem alguém já, claro, debater, né? Já ventilado tal, para ser o candidato da oposição? A gente não definiu nomes, assim, porque fora você? É melindroso. Você é candidato também, não? Não, a gente sempre tem amigos, né? Eu tenho amigos aí, amigos às vezes entusiastas, eu fosse você, lógico, todo mundo tem, né? Tem a minha mãe, tem meus tios, enfim, sempre tem um parente que diz, eu queria que fosse você, lógico, faz parte, todo mundo tem isso. Mas entre você e da oposição? Mas a oposição está muito tranquila. A oposição está muito tranquila em relação a isso. A oposição é um passo de cada vez. Primeiro, fazer essa união, porque a gente sabe que na eleição passada houve 3 candidaturas, dessas 3 candidaturas, uma saiu vitoriosa, que é o atual prefeito, e dois grupos políticos perderam a eleição. Isso faz parte do processo. Naturalmente, numa nova eleição, é preciso a gente compreender, ter clareza, né, e muita serenidade, tranquilidade, não deixar os egos aflorarem, para que a gente possa chegar num entendimento dessas lideranças e buscar um projeto unificado em torno de uma candidatura única para a gente ir para as próximas eleições. E isso a gente está muito bem, a gente está muito tranquilo nessas articulações, buscando cada vez mais unir. Unir a gente já está, não tenho dúvida disso. Mas, lógico, é um passo de cada vez, um dia após o outro, para a gente discutir no momento certo o nome em que a gente vai estar, a chapa que a gente vai compor, né? Obviamente tem vários nomes, né, no município, aí você tem o ex-candidato Naldo, que foi candidato na outra eleição, naturalmente é um pré-candidato, tem a ex-prefeita do município,
que foi que também é um nome também, tem um ex-prefeito Gorete, tem um ex-prefeito também, Itamar, né? E tem outros nomes também que a gente não pode limitar. Muita gente diz que pode ser um nome também, pode me colocar no rol, eu estou para colaborar. Hoje seu nome está à disposição? Está, mas assim, eu estou mais preocupado em a gente construir um projeto unificado para que a gente possa mostrar para a sociedade qual é o que a gente pretende para o município de Jatobá. Um projeto baseado em propostas, em soluções, para a gente conseguir primeiro conquistar as eleições e implementar esse projeto político de gestão. Deu para entender, né? Pelo menos é assim que eu entendi. O trabalho de vocês, a sua intenção é que o grupo de oposição não se divida, é por aí? Sem dúvida. Exatamente, é o primeiro passo. Para não ter dois grupos, três grupos de oposição. Isso porque Jatobá é uma cidade pequena, né? Mas isso aí eu estou muito tranquilo que não vai acontecer. Você acha que vai acontecer uma unificação, só um grupo de oposição? Então, tenho dúvida, já está unido, já é um grupo unido. Não tem dúvida que vai ser só um grupo de oposição? Não tenho dúvida, eu estou muito confiante com essa expectativa, porque a gente vem articulando, a gente faz política é uma arte diária. Mas você sabe que é uma coisa muito difícil. Mas é muito difícil, assim, porque, lógico, são cabeças diferentes, são mundos diferentes, obviamente, tem arestas, você tem arestas dentro de sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, a gente tem, isso faz parte da vida, são mundos diferentes, e na política também não é diferente, é um pouco até mais melindroso, porque a gente tem que saber aparar as arestas, né, com muita responsabilidade, buscar um entendimento de quem vai ser. Por isso que às vezes acontece, a gente não definir um nome agora, porque, por exemplo, às vezes pode aparecer um ator novo nesse cenário, em que eu não citei aqui, em que está com as características, com as condições, em que pode dar uma contribuição ao projeto. Às vezes a gente está buscando alianças com os ex-prefeitos também do município, com outras lideranças que eventualmente não estejam na oposição hoje, e todo esse aspecto, esse cenário, ele é complexo e precisa de muitas articulações, e isso a gente está fazendo e está tendo progresso, muito proveitoso. É lógico que a gente está tendência é ampliar, buscar mais apoios, buscar mais pessoas alinhadas à nossa ideia de projeto político, e a gente está construindo e caminhando para isso. Eu acredito que vai crescer ainda mais. Estamos conversando com amigos aí, tem amigos meus aí que eu quero que venham para o nosso lado, que ainda lógico, aparando as arestas, que a gente sabe que tem, né? Não é uma coisa fácil você fazer essa composição, porque, como eu disse, de repente acontece, uma pessoa quer ser candidata e só vai se for ela. Não, a gente não está nessa vibe. A gente está dizendo, venha para o grupo, ali vamos fazer parte desse projeto, e a gente vai buscar em torno das pessoas, pessoas boas, para a gente ver qual é o melhor composição de chapa. É essa a ideia que a gente tem, e está muito boa. A gente teve recentemente, como você citou, a ida do prefeito Fabiano junto com o Bruno, e foi uma conversa muito boa, alinhada, a gente está unido, e a oposição está cada vez mais forte, e buscando fortalecer ainda mais com outros elementos, com outras pessoas importantes nesse processo. Caso você não seja, com certeza você não vai assumir aqui, né? Mas com certeza você é um dos nomes aí que está ventilado lá em Jatobá, até mesmo para ser candidato a prefeito. Mas caso isso não, você candidato à renovação do seu mandato, vereador? Sim, a gente pode, sim, é natural, né? O legislativo, ele naturalmente já lança você para uma reeleição natural. Eu acho que é o poder que permite isso. Inclusive, não existe limitação para você sair candidato. E a gente vem fazendo esse trabalho, lógico, dentro do espectro político, a gente busca essas variáveis, a gente se lançar para uma reeleição. Significa também que possa acontecer, né? De repente, a gente, como eu disse, política ela é muito dinâmica, ela muda de um dia para outro, e a gente tem que estar atento para essas questões. Mas a gente está, sim, fazendo esse trabalho. Gostei do exercício da vereança, não pelas vitórias assim que a gente às vezes conquista,
mas pela disposição de lutar, de buscar ir na tribuna, defender um ponto de vista, defender uma ideia, por tentar chegar a um convencimento de um colega parlamentar. E isso foi muito enriquecedor para mim, como eu disse no início da nossa conversa, Assis. E eu estou aí à disposição, vamos terminar o nosso mandato. Eleições só são o ano que vem, né? Mas a gente está trilhando esse caminho aí para chegar lá fortalecido e com um projeto para Jatobá. Então tá aí, para a gente liberar agora sim, né? O Éder vai sair daqui a pouco para uma reunião importante lá em Jatobá. Você está ligado no programa Acordando com Notícias, só fazendo aqui um resumo e vou deixar aqui à vontade para o Éder fazer suas considerações finais. Você que está chegando agora na Web Jatobá, durante a entrevista o Éder afirmou aqui que o prefeito de Jatobá se perdeu, né? Inclusive na saúde, disse que o hospital virou uma rodoviária. Infelizmente, uma rodoviária. É a constatação que eu falo. E sobre apoio, né, o Éder afirmou aqui, durante a entrevista, que o grupo de oposição hoje está fechado com, caso o Bruno saia também, que política muda, assim como tudo na vida muda, mas hoje o grupo de oposição está fechado com o Bruno Marques, que é candidato a deputado estadual. E que, agora uma coisa que me chamou a atenção foi sua confiança, Éder, de achar que vai ter somente um grupo de oposição, porque isso é tão difícil em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Mas você se mostrou tão confiante aí, pode ser só um grupo de oposição. A gente tem confiança, mas essa confiança não é à toa. Lógico que ela vem de um trabalho diário, de uma construção diária, né, voltada nesse sentido. Mas, logicamente, tudo pode acontecer. O imponderável pode acontecer, né? Assim, principalmente na política. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Principalmente na política. Mas nada não, vai acontecer. Mas na política, principalmente. O imponderável pode acontecer, pode aí aparecer, extraterrestre, enfim, mas a gente está confiante por conta do trabalho que a gente vem fazendo, da articulação, das conversas, né, com outros atores também políticos, e a gente, lógico, estava fazendo esse trabalho, é um trabalho diário, um trabalho de tijolinho por tijolinho, e os resultados, né, as conversas têm me deixado confiante de que a gente vai sim sair com a candidatura unificada, até porque é importante isso, para você ter a população poder avaliar qual é o melhor projeto para o município de Jatobá, né? E a democracia ela é fantástica por isso, porque permite essa possibilidade, não é isso? Então estou confiante demais. E com relação, principalmente, né, aí a candidatura a pré-candidatura do Bruno, para a gente foi muito importante, estou entusiasta aí, ele pode contar com a gente nessa caminhada que a gente vai dar todo o apoio e vamos estar alinhado para 2026. E a gente fica feliz e o município, a região também tem que se empenhar nisso. Eu volto a dizer, é muito importante que a gente tenha um representante lá na Alep para poder representar os interesses aqui das nossas cidades aqui do sertão de Itaparica. Éder, muito obrigado por mais uma participação aqui no Acordando com a Notícia. Logo quando você chegou aqui, né, você lembra bem, assim, está fazendo 4 anos exatamente que a gente veio aqui dar essa entrevista a você. Você e sua esposa aí, quero agradecer aí, a Camila, que também esteve presente, né, há 4 anos atrás. Só que você até dizia assim, tomara que não demore muito, mais 4 anos. Então não vai demorar mais 4 anos não. Antes das eleições de 2024, você já está convidado para vir aqui, para bater um papo. Aí com certeza já vai ter coisa mais alinhada. Vai ter, mas não sei. Então não vai ser igual a música de Gal Costa, não. Gal Costa cantou assim, e assim se passaram 10 anos, né? E nossas entrevistas, então a gente podia também ter uma composição. E assim se passaram 4 anos, mas agora não vai se passar 4 anos, não. Para o ano, né? Eu quero você aqui, a gente vai marcar sua data, né? Antes das eleições, para a gente bater um papo. E como eu falei, você vai trazer mais assuntos alinhados, né, sobre o que você falou aqui. Tá bom, Éder? Muito obrigado. Obrigado, fico muito feliz, como eu disse, né? Sempre para mim é uma grande satisfação poder estar aqui batendo esse papo. Tem um bate-papo, né? Entrevista, bate-papo, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você e parabéns aí, eu sempre digo que você faz um serviço de utilidade pública importantíssimo para a nossa região, levando informação para a população e garantindo que o povo possa estar conectado e sabendo o que está acontecendo, não só na região, mas também no Brasil como um todo, porque o seu blog ele tem esse poder, na internet ele leva informação para tudo. Viu, Assis? Mas só para finalizar, Assis, eu tive aqui
há 4 anos, e foi no aniversário da cidade de Jatobá, né, que no dia que a gente fez, e agora está completando 28 anos de emancipação política no município de Jatobá, o qual eu tenho aí a maior alegria e felicidade de poder fazer parte desse povo, um povo guerreiro, aguerrido, lutador, né, e eu tenho muita honra de poder, inclusive, ser um representante, né, ou escolhido pela população para estar lá representando na Câmara Municipal de Jatobá. Então, parabéns, Jatobá, 28 anos de emancipação política, uma conquista, dia 28 de setembro. Ela completa 28 anos, né, é o aniversário da cidade, e foi uma luta. Então, são 4 anos mesmo, exato. 4 anos. Você veio aqui no programa. No aniversário da cidade, a gente deu uma entrevista aqui, né? E aí, para mim, é uma honra aí, eu sou muito feliz na cidade que eu moro, né? A gente está lá e, lógico, tem os desafios para enfrentar e a gente está à disposição, mas eu não tenho dúvida que a gente está evoluindo, mesmo com todas essas dificuldades, e todas as pessoas que amam Jatobá estão imbuídas para que ela venha cada vez mais a crescer, independente de coloração partidária. A aniversário da cidade é um momento para a gente nos reverenciar, para a gente enaltecer as nossas qualidades e renovar as esperanças de que a gente está melhorando, está evoluindo e vamos progredir muito e muito mais. E é isso que eu desejo a Jatobá, né, que a gente possa crescer aí. Parabéns a todos os jatobaenses. Obrigado, Cis. Valeu, Éder. Aqui então tá.